Salve a todos na paz do Senhor Jesus. Irmão, hoje eu vou gravar um vídeo pro canal do YouTube. A noite, não tá bem a iluminação, mas em nome do Senhor Jesus Cristo que importa é a palavra, né, irmão? Minha cara não importa não. Irmão, livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a palavra de Deus tem 3 significados nessa palavra. Perseguição de morte. Amém? Outro, quem estava sendo perseguido de morte, ele se humilhou diante de Deus. E aqueles que estavam perseguindo ele, quem morreu, quem queria matar foi quem morreu. Porque o homem de Deus se vê a Deus. Vamos lá para você entender a palavra. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. O título da minha Bíblia é assim: Josafá proclama jejum para todo Judá. Amém, irmão? Vamos lá. Depois disto sucedeu que os moabitas e os amonitas e com eles alguns dos menionitas vieram contra Josafá para lhe fazer guerra. Amém, irmão? Veja bem. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e estes que já estão bem, digamos, pertinho. Irmão, se você de repente você está em casa, você está despreparado, e de repente vem uma perseguição de morte contra você, digamos, 3 homens para pegar você, matar você. O que é que você vai fazer? Então Josafá estava despreparado naquele momento. Por quê? Ele tinha pouca gente com ele naquele tempo. E vinha logo 3 reis com 3 exércitos contra ele e ia destruir ele. Mas veja o que Josafá fez. Se muitos fizessem assim, teria vitória, meu irmão. Veja bem. Então Josafá teve medo. É normal ter medo mesmo, porque vinham 3 pessoas para lhe matar com um monte de gente. Você tem que ter medo mesmo. Mas veja o que Josafá fez. E pôs a buscar o Senhor, porque ele foi buscar a presença de Deus e Deus abençoou. Vamos ver lá. Josafá foi buscar a presença de Deus. Apregou, quer dizer, ele determinou que eu quero que todo mundo jejum, abra jejum por essa causa, no Senhor Jesus Cristo. Todo mundo. E Judá juntou para pedir socorro ao Senhor. Então eles pediram socorro a quem? A Deus. Ele estava sendo perseguido de morte, ia morrer mesmo. Porque quando aqueles 3 reis fechassem eles ali, quando eles viam uma multidão para matar, mas pediram socorro a quem? A Deus. Josafá pôs então, irmão, no 5, Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá de Jerusalém, da casa do Senhor, diante do trio novo, e disse: ó Senhor, ele começou a orar a Deus: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu o Deus do céu? E não és tu quem governa sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Então a oração que ele fez era a Deus. Ele exaltou a Deus. Amém, irmão? Ele exaltou o nome de Deus, por isso que Deus vai dar vitória a ele, você vai entender. Veja no 7 assim: ó nosso Deus, não lançaste fora todos os moradores que Deus deu vitória ao povo de Israel. Eu vou pular um pouquinho para vocês entenderem. Ele lembra que Deus disse: nessa casa o meu nome está. Amém, irmão? Mas veja bem, irmão e irmã, no 12, versículo 12: ó nosso Deus, não o julgará, porque não temos força para resistir a esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que fazemos. Porém, nossos olhos estão postos em ti. Olha o que ele disse. Ele disse: Deus, nós não podemos de maneira alguma enfrentar essa multidão, que nós vamos morrer. Amém, irmão? No 12. Nós não vamos resistir a ela. Nós não aguentamos, eu sei nem o que fazer, ele disse. Sei mais nem o que fazer. Glória a Deus. Eu não sei nem o que fazer mais.
Mas ele disse assim: mas meus olhos estão fitados e postos em ti, confiando em Deus. E toda Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre o profeta Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benai, filho de Jeiel, filho... Vamos dizendo. Olha o que Deus disse: dai ouvido todo Judá, dá ouvido. Deus está dizendo: dá ouvido a mim, ó, dá ouvido. Moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vós diz o Senhor: não temeis, nem vós assusteis, porque por causa desta grande multidão, porque essa peleja não é vossa, mas de Deus. Amém, irmão? Ele disse: não teme. Quando Deus viu que ele se voltou para ele, e viu que ele não tinha força contra aquela multidão, mas ele disse: tu podes, Senhor. Veja bem, vamos adiantar mais um pouco. É a importância de nós entregar a vida a Deus e crer. Vamos lá. Olha o 16. 16. Amanhã descei contra eles, Deus está dizendo. E esse que sobe pela a ladeira. Deus está mandando eles ir por outro caminho. Deus, vocês vão por a ladeira. Olha aqui a estratégia dele. Diz e achareis na extremidade um vale de frente ao deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar. Postrais vós, ficais parados e vedes o livramento que o Senhor vos concederá. Deus disse: nós vamos por um canto. Porque os reis que vinham lutar contra Josafá, eles sabiam que Josafá estava localizado em um certo lugar. Então eles se combinaram, os três. Às vezes tem pessoas se combinando para tirar sua vida, para lhe matar, e você nem sabe. Mas Deus, ele fez o quê? Deus mandou eles ir por um lugar e ficar parados naquele lugar. No tempo lá no passado, o povo não tinha WhatsApp para se comunicar, ele mandava uma pessoa, um mensageiro. E nesse dia, irmão, Deus mandou ele sair, ficar em um lugar, logo saia bem cedinho, fique em tal lugar, e fique parado, quieto. Então os reis, eles fizeram uma reunião entre eles, e assim: nós vamos três, aí nós vamos por um vai por um canto, outro vai por outro, vai por outro. Para quando nós chegar, nós abafar eles lá e não ter por onde eles sair. Mas quem entendeu, Deus avisa antes que vai acontecer. Amém, irmão? Deus, ele avisa antes que vai acontecer para livrar os seus. Ló, Deus mandou Ló sair da cidade de lá. Que Deus ia tocar fogo na cidade de Sodoma e Gomorra. Deus mandou Ló sair. Deus sempre avisa antes. Não é perdido, não adianta. Então, quando os reis vieram atacar, Deus mandou eles sair por um canto, só que por ele não pelejar. Então, os reis, quando eles vieram, um veio por um canto, outro por outro. E quando eles chegaram à noite ali para enfrentar, pensavam que Josafá estava naquele lugar, desde que quem estava naquele lugar já era um rei dos que vieram matar Josafá. Então, os outros, quando chegaram, já arrastaram a espada, já começaram a lutar contra eles, a fio de espada, achando que era o povo de Josafá. Ou seja, eles mesmos se mataram um contra o outro. Então, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, eles mesmos se atacaram. Veja o 23. Pois os homens de Amós e Moabes se levantaram contra os moradores do Monte Seir para destruir e exterminar. Acabando eles com os moradores do Monte Seir, ajudaram a destruir uns aos outros. Veja aí, no 23, eles mesmos se destruíram a fio de espada. Amém? Não, então, quando o povo de Israel chegar lá, só vive cadáver, se você for acompanhar a palavra. E, meu irmão, veja bem que não adianta se levantar contra o povo de Deus, porque, vamos dar um exemplo, às vezes tem um trio de pessoas, umas 4, 5 pessoas que se reúnem, vamos dar um exemplo aqui, para fazer trabalho de bruxaria, para matar o pastor, ou matar o pastor, e fazer o quê? Destruir com a obra de Deus. Aí se reúne em um lugar, faz trabalho de bruxaria, vai para tal canto, manda foto do pastor para tal canto, manda para São Paulo, faz trabalho em outros cantos e começa a fazer um monte de trabalho para matar o pastor. Não é assim, para destruir. Mas lembra-se ele que o pastor é Josafá hoje.
E quando ele ora a Deus, ele abre jejum a Deus, eles mesmos se matam entre si. Eles mesmos se destroem, porque quem tem Deus tem dono. Deus, ele ama aquele que ama ele. Deus, ele ama, irmão e irmã, aquele que ama ele. Deus diz assim: eu honro aqueles que me honram, eu amo aqueles que me amam. Então não adianta se levantar contra o povo de Deus, não adianta, porque o próprio Deus se encaminha contra essas pessoas. Porque Deus diz: Josafá, não temas, fique tranquilo, porque nessa peleja tu não vai pelejar, mas sim eu. E Deus livrou o povo dele, e Deus fez com que o povo que vinha destruir o povo de Deus, entre eles se matasse um ao outro. Irmão, às vezes na nossa vida nós passamos situações difíceis, porque Deus disse que não ia ser fácil. Mas nós passamos. Né? O deserto ele vai passar, vai passando aos poucos, aos poucos. O povo de Israel, ele estava onde? Na escravidão, e trabalhando como escravo no Egito, o povo de Deus. Deus tirou o povo de lá, da escravidão, mas Deus não abençoou logo de cara, não. Deus colocou eles ainda no deserto. Amém, irmão? Depois eles atravessaram o deserto para poder chegar na terra que Deus prometeu a eles, maravilhas. E aí sim, eles tiveram maravilhas. E o povo de Deus se localizou naquele lugar e tiveram bênçãos de Deus naquele lugar. Se você está na escravidão e você busca a Deus, Deus vai te arrancar da escravidão. E se você vai para o deserto, mas Deus está com você no deserto. E vai chegar um momento que Deus vai lhe abençoar. E você não vai só lembrar das coisas ruins. Porque eis que as novas já, Deus disse, eis que faz tudo novo na sua vida. Amém, irmão? Quem crê na palavra de Deus, creia. Em nome do Senhor Jesus. Não é porque nós é pastor que nós não passamos dificuldade na vida e luta, não. Passa deserto pior ainda do que quem é membro. Mas nós temos a confiança e a certeza que Deus vai abençoar nós a qualquer momento. A qualquer momento Deus vai derramar as bênçãos do céu sobre a nossa vida. Porque Deus honra quem honra a Ele. Se você está na igreja adorando a Deus, louvando a Deus, fazendo a vontade de Deus, você está honrando a Deus. Vai chegar um momento que Deus vai lhe honrar, ou cedo ou mais tarde, irmão, não tem como correr. Porque é palavra deles, é promessa deles. Amém, irmão? Mas se você vai para a igreja de vez em quando bem quer, irmão, Deus não vai lhe abençoar não é assim não. Honra a Deus para Deus honrar os irmãos e irmãs. Amém, irmão? Pastor, como é que eu faço para honrar a Deus? Não falta os cultos, contigo todos os cultos está lá, dando glória a Deus. Não olha para o defeito do irmão, da irmã, olha para Deus, olha para Deus, olha para Deus. Esquece o que é que o irmão faz, esquece o que é que a irmã está fazendo na igreja. O problema dele é ele e Deus, é ela e Deus. O problema é você e Deus. Muitas pessoas, irmão, não permanecem na igreja porque ficam olhando o defeito dos outros. E na verdade não olha nem o seu. Olha primeiro o seu defeito para poder ver o dos outros. Amém, irmão? Por isso que muitas pessoas saem. Olha para Jesus Cristo, esquece o problema dos outros. Amém, irmão? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com tudo. E quem crê, diga amém. Amém, irmão? Graças a Deus.